Seja bem-vindo ao canal História Sem Fim. Me conta aí nos comentários, de onde você está nos assistindo? Quero mandar uma saudação especial para você no próximo vídeo. Agora respira fundo, porque a história de hoje vai mexer com o seu coração. O vento do sul cortava as ruas de Porto Alegre como uma lâmina gelada, carregando consigo a promessa de uma madrugada ainda mais rigorosa. Valentina ajustou o casaco fino ao redor do corpo, sentindo o frio penetrar através do tecido já desgastado pelo tempo. No colo, Beatriz dormitava inquieta, o rostinho corado pela febre que havia começado durante o plantão no hospital. "Bia, meu amor, já chegamos em casa", murmurou Valentina. Mas sua voz soou mais como uma tentativa de convencer a si mesma do que a filha. O ônibus balançava nas curvas da BR-116, e cada solavanco fazia a pequena gemer baixinho. Era quase meia-noite de uma quinta-feira de julho, e o ônibus que fazia a linha Canoas-Porto Alegre carregava os últimos trabalhadores do dia. Valentina conhecia bem aquela rotina. Sair de casa às 5 da manhã, deixar Bia com a vizinha, pegar 2 ônibus até o hospital de Canoas, trabalhar 12 horas como auxiliar de enfermagem e voltar para casa quando a cidade já dormia. "Guria, essa criança tá queimando de febre", comentou uma senhora sentada ao lado, olhando preocupada para Beatriz. "Tu não deveria estar levando ela para o médico?" Valentina sentiu o peito apertar. Já havia pensado nisso durante todo o trajeto, mas o posto de saúde mais próximo só abriria pela manhã, e ela não tinha dinheiro para uma consulta particular. "Ela tá tomando antitérmico, senhora. Deve ser só um resfriado por causa deste frio." Beatriz mexeu-se no colo da mãe e começou a chorar. Um choro fraco, mas que ecoou pelo ônibus semivazio. Alguns passageiros viraram a cabeça, e Valentina sentiu o rosto esquentar de vergonha. Tentou embalar a filha, cantarolando baixinho uma cantiga que aprendera com a mãe. "Dorme, dorme, meu tesouro, que a mamãe tá aqui." Mas Beatriz não se acalmava. Pelo contrário, o choro foi ficando mais intenso, e Valentina percebeu que a febre havia subido. As mãos da criança estavam quentes demais. "Desculpa, pessoal", disse ela em voz alta, dirigindo-se aos outros passageiros. "Ela não tá se sentindo bem." "Tchê, mas que barulheira!" resmungou um homem alguns assentos atrás. "A gente trabalha o dia inteiro e não pode nem voltar para casa em paz." Valentina baixou a cabeça, sentindo as lágrimas ardendo nos olhos. Conhecia bem aquele tipo de comentário. Sempre sobrava para as mães solo, como se elas escolhessem estar ali, naquela situação. Foi então que uma voz calma se fez ouvir do outro lado do corredor. "O senhor permite que eu tente ajudar?" Valentina olhou para o lado e se deparou com um homem que não tinha reparado antes. Devia ter pouco mais de 30 anos. Estava vestido com uma jaqueta de couro marrom e calça jeans escura. Roupa simples, mas de qualidade. Tinha cabelos castanhos um pouco desalinhados pelo vento e olhos escuros que transmitiam uma gentileza genuína. "Eu sou Bernardo", disse ele, levantando-se do assento. "Trabalho com animais na região e sei algumas coisas sobre febre infantil. Posso dar uma olhada nela?" Valentina hesitou. Toda a sua vida havia aprendido a desconfiar de estranhos, especialmente homens que se aproximavam quando ela estava vulnerável. Mas havia algo na voz dele, uma tranquilidade que a fez relaxar um pouco. Ela tá com febre alta", disse Valentina, a voz tremendo. "Começou no final da tarde e não baixa." Bernardo aproximou-se devagar, como se não quisesse assustá-las. "Posso sentir a temperatura dela na testa?" Valentina assentiu, e ele estendeu a mão cuidadosamente, tocando a testa de Beatriz com o dorso dos dedos. Seu toque era suave, experiente. "Realmente está alta", disse ele, franzindo o senho. "Vocês têm antitérmico em casa?" "Acabou hoje cedo", Valentina admitiu envergonhada. "Ia comprar amanhã quando recebesse." Bernardo não fez nenhum comentário sobre a situação financeira. Apenas acenou com a cabeça. "Tá, vamos ver o que podemos fazer agora." Ele voltou ao seu assento e mexeu numa mochila de couro. "Tenho aqui um termômetro digital e alguns sachês de dipirona infantil. Sempre carrego para emergências na estância."
Voltou com os itens e, com movimentos cuidadosos, mediu a temperatura de Beatriz. 38,7 graus, informou. É alta, mas não é perigosa ainda. Vamos dar um pouco de antitérmico e ver se ela melhora. Valentina observou enquanto ele dissolvia o pó em um pouco de água de uma garrafinha que tirou da mochila. Seus movimentos eram precisos, como se estivesse acostumado a cuidar de quem precisava. Como é que o senhor sabe fazer isso? Perguntou ela curiosa. Na estância a gente aprende a se virar, respondeu Bernardo, oferecendo a mistura para Beatriz. E quando se trabalha com animais, acaba aprendendo sobre cuidados básicos que servem para humanos também. Beatriz bebeu o remédio sem resistir muito e aos poucos foi se acalmando. Bernardo sentou-se no banco ao lado de Valentina, mantendo uma distância respeitosa. De onde vocês são? Perguntou ele. Santa Maria, originalmente, respondeu Valentina, embalando Beatriz. Mas moro aqui em Porto Alegre há uns 3 anos. Trabalho no Hospital de Canoas. Ah, enfermagem? Ele perguntou, e ela acenou afirmativamente. Trabalho pesado. Minha madrinha sempre dizia que enfermeira é anjo na terra. Valentina sorriu timidamente. E o senhor? O que faz exatamente? Tenho uma estância em Alegrete, mas passo uns dias por mês aqui na capital, explicou Bernardo. Hoje estava numa reunião sobre agricultura sustentável lá no centro. Agronegócio responsável, essas coisas. O ônibus fez uma curva mais acentuada e Beatriz se aconchegou mais no colo da mãe. O antitérmico estava fazendo efeito. Ela é linda, comentou Bernardo, olhando para a criança. Quantos anos? 3, respondeu Valentina, acariciando os cachos loiros da filha. É uma guerreira essa daí. Aguenta tudo comigo. Havia uma melancolia na voz dela que não passou despercebida por Bernardo, mas ele não insistiu. Em vez disso, tirou da mochila um pequeno embrulho. Cucuca da minha tia, disse oferecendo um pedaço. Feita hoje de manhã, se a guria acordar com fome... Valentina olhou para o doce caseiro com cobertura crocante e recheio que cheirava a canela. Obrigada, mas não precisa. Aceita, tchê, insistiu Bernardo. Lá em casa sempre fazem demais, e criança doente às vezes quer comer umas coisinhas diferentes. Ela aceitou o embrulho, tocada pela gentileza. O senhor tem filhos? Não, respondeu ele, e por um momento seu olhar ficou distante. Mas tenho vários sobrinhos e afilhados, e na estância sempre tem criança da gurizada que trabalha lá. O ônibus começou a entrar nos limites de Porto Alegre, e as luzes da cidade foram ficando mais frequentes. Beatriz havia adormecido novamente, mas agora seu sono parecia mais tranquilo. Acho que a febre está baixando, observou Valentina tocando a testa da filha. O antitérmico demora uns 20 minutos para fazer efeito completo, disse Bernardo. Mas ela parece melhor mesmo. Nesse momento, o motorista do ônibus, um senhor grisalho com sotaque carregado, olhou pelo retrovisor e gritou. Ô, guria! A criança melhorou! Se precisar parar num posto de saúde, eu dou uma desviada. Valentina ficou surpresa com a oferta. Não, seu Ademir. Muito obrigada. Ela já está melhor. Bah, ainda bem, respondeu o motorista. Criança doente é uma coisa que não tem brincadeira. Bernardo sorriu. Gente boa esse motorista. O seu Ademir faz essa linha há anos, explicou Valentina. Conhece todo mundo que pega ônibus regular. É uma boa pessoa. O vento lá fora continuava forte, balançando as árvores na avenida. Valentina puxou o casaco mais para cima, cobrindo melhor Beatriz, mas Bernardo notou que ela estava tremendo. Frio, né? Comentou ele. Este minuano não perdoa. É, concordou ela. Bia sempre fica doente nesta época do ano, e eu não consigo esquentar direito a casa. Bernardo tirou um lenço do bolso, um lenço gaúcho tradicional, vermelho com detalhes pretos. Usa para cobrir ela um pouco mais, ofereceu. Lã pura esquenta bastante. Valentina hesitou novamente, mas o frio era intenso e Beatriz precisava de aquecimento. Ela aceitou o lenço e cobriu a filha com cuidado. É muito bonito, comentou, admirando os detalhes bordados. Artesanal? Da minha avó,
disse Bernardo com carinho. Ela fazia para todos os netos. Dizia que lenço gaúcho carrega a proteção da família. Que lindo isso, murmurou Valentina. Minha mãe também tinha essas crenças. Dizia que as coisas feitas com amor tinham poder. Ela não mora mais em Santa Maria? O rosto de Valentina se fechou um pouco. Ela faleceu há 2 anos. Acidente de trabalho numa fábrica de calçados. Sinto muito, disse Bernardo sinceramente. Deve ter sido muito difícil. Foi, ela sussurrou. Especialmente com a Bia pequena. Minha mãe me ajudava muito. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas respeitoso. Bernardo parecia entender que havia dores que não precisavam ser explicadas. E o pai da Bia? Perguntou ele com delicadeza. Valentina demorou para responder. Não faz parte da nossa vida, disse finalmente, o tom deixando claro que não queria entrar em detalhes. Bernardo acenou, compreendendo. Às vezes é melhor assim mesmo. Beatriz se mexeu no colo da mãe e abriu os olhinhos. Olhou em volta, ainda sonolenta, até que seu olhar pousou em Bernardo. Em vez de estranhar, ela sorriu timidamente. Oi, princesa, disse ele com voz suave. Como você está se sentindo? Melhor, murmurou Beatriz, a voz rouca. Ela olhou para o lenço que a cobria e passou a mãozinha sobre o tecido. Que bonito. É meu, disse Bernardo. Mas agora é seu, para te manter quentinha. Não precisa, começou Valentina, mas Bernardo a interrompeu. Insisto, criança precisa de coisas bonitas e quentinhas. Beatriz sorriu mais abertamente e se aconchegou no lenço. Obrigada, moço. De nada, guria. E pode me chamar de tio Bernardo. O ônibus começou a reduzir a velocidade, e Valentina reconheceu seu bairro se aproximando. O peito apertou. Não queria que aquele momento de gentileza terminasse. Este é o nosso ponto, disse ela, reluctante. Bernardo ajudou-a a organizar as coisas e segurou a mochila dela enquanto ela se levantava com Beatriz no colo. O motorista esperou pacientemente. Muito obrigada por tudo, disse Valentina quando chegaram à porta do ônibus. O senhor foi um anjo hoje. Imagina, respondeu Bernardo. Cuida bem dela, e se a febre voltar, leva no posto pela manhã. Valentina desceu do ônibus e ficou parada na calçada, observando enquanto ele partia na neblina da madrugada. Através da janela embaçada, conseguiu ver Bernardo acenando uma última vez. Mãe, disse Beatriz, aninhada no lenço gaúcho. Ele era bonzinho. Era, meu amor, concordou Valentina, caminhando em direção ao pequeno apartamento que dividiam. Muito bonzinho. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia tranquila com a febre finalmente baixa, Valentina ficou acordada pensando no encontro inesperado. Há muito tempo ninguém demonstrava gentileza genuína por elas, sem esperar nada em troca. Dobrou o lenço gaúcho com cuidado e o colocou no criado mudo. Amanhã, pensou, tentaria descobrir uma forma de devolvê-lo. Mas no fundo, uma parte dela esperava que houvesse uma desculpa para encontrar Bernardo novamente. Lá fora, o minuano continuava soprando, mas dentro do pequeno apartamento, pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentia um calor diferente, a esperança de que ainda existiam pessoas boas no mundo. 3 dias se passaram desde o encontro no ônibus e Valentina não conseguia tirar Bernardo da cabeça. Beatriz havia se recuperado completamente da febre, mas continuava usando o lenço gaúcho durante as brincadeiras, chamando-o de minha manta do tio. Era segunda-feira de manhã, e Valentina caminhava apressada pelas ruas do centro histórico de Porto Alegre, carregando uma sacola térmica com os produtos que precisava entregar no café colonial da Dona Ivone. Havia conseguido aquele trabalho extra há 6 meses. Além do plantão no hospital, fazia pães doces artesanais para o café nos fins de semana. O estabelecimento ficava numa casa antiga da Rua da Praia, com janelas de madeira pintadas de verde e placas em alemão decorando as paredes. Dona Ivone Schneider, descendente de imigrantes alemães, havia transformado a casa da família em um ponto de encontro para produtores rurais e empresários que vinham à capital fazer negócios. Guten Morgen, Valentina,
cumprimentou Dona Ivone quando ela entrou pela porta dos fundos. Era uma senhora robusta, de cabelos grisalhos presos em coque e avental florido, sempre impecável. Como está a pequena Beatriz? Melhor, Dona Ivone. A febre passou, respondeu Valentina, organizando os pães de mel e cucas na vitrine. Trouxe uns strudels de maçã também. Consegui umas bergamotas boas no mercado. Ah, que maravilha! Os clientes adoram suas receitas, disse a alemã, provando um pedacinho. Você tem o dom nas mãos, menina. Igual minha oma costumava ter. Valentina sorriu. Nos últimos meses, Dona Ivone havia se tornado uma figura materna em sua vida. A senhora ensinara receitas tradicionais alemãs e sempre tinha uma palavra de encorajamento nos dias difíceis. Dona Ivone, posso perguntar uma coisa? Disse Valentina, enquanto arrumava as xícaras de porcelana. A senhora conhece um homem chamado Bernardo? Trabalha com agronegócio, tem uma estância em Alegrete? Os olhos azuis da alemã brilharam com interesse. Bernardo Mascarenhas? Claro que conheço. Vem aqui todo mês quando está na capital. Rapaz muito educado, família tradicional da fronteira. Por que pergunta? Conheci ele no ônibus esses dias. Ajudou quando a Bia estava doente, explicou Valentina, sentindo o rosto esquentar. Ah, então foi você a moça que ele mencionou, exclamou Dona Ivone, batendo palmas. Na semana passada ele estava aqui e comentou sobre uma mãe corajosa que encontrou no transporte público. Falou com muito carinho de vocês duas. O coração de Valentina disparou. Ele falou sobre nós? Sim. Disse que ficou impressionado com sua dedicação como mãe e perguntou se eu conhecia alguém que trabalhasse na área da saúde na região, contou Dona Ivone com um sorriso maroto. Agora entendo por quê. Antes que Valentina pudesse responder, o sino da porta da frente tocou, anunciando o primeiro cliente do dia. Era seu Aloísio, um produtor de leite de Montenegro que sempre chegava cedo para tomar café antes das reuniões na Secretaria da Agricultura. Bom dia, Dona Ivone. Bom dia, Valentina, cumprimentou o homem tirando o chapéu. Como estão as gurias mais trabalhadeiras de Porto Alegre? Bem, seu Aloísio, respondeu Valentina, servindo o café preto forte como ele gostava. E o senhor, como anda a produção? Correndo atrás como sempre, mas não posso reclamar, disse ele, provando a cuca de banana que Valentina havia feito. Esta menina aqui tem mãos abençoadas, Dona Ivone. Devia abrir uma confeitaria própria. Já falei isso para ela 1000 vezes, concordou a alemã, mas ela é teimosa. Valentina sorriu, mas por dentro sabia que abrir um negócio próprio era um sonho distante demais. Entre o aluguel, as despesas de Beatriz e os custos de vida na capital, mal conseguia guardar algum dinheiro. O movimento da manhã foi aumentando gradualmente. Chegaram mais produtores rurais, alguns funcionários de cooperativas e empresários do setor alimentício. Valentina conhecia a maioria dos rostos. Pessoas trabalhadoras que vinham do interior fazer negócios na capital. Era quase 10 horas quando ela ouviu uma voz familiar. Bom dia, Dona Ivone. Valentina levantou a cabeça da máquina de café expresso e sentiu o coração pular. Bernardo estava parado na entrada, vestindo calça jeans escura, camisa social azul e uma jaqueta de couro. Parecia ainda mais bonito do que ela lembrava. Bernardo, que bom te ver, exclamou Dona Ivone. Vem, temos uma surpresa aqui. Ele caminhou até o balcão e seus olhos encontraram os de Valentina. Um sorriso genuíno se espalhou por seu rosto. Oi, disse ele simplesmente, mas havia tanto carinho naquela palavra que ela sentiu as pernas tremerem. Oi, respondeu ela secando as mãos no avental. Que coincidência. Na verdade não é bem coincidência, admitiu Bernardo passando a mão pelos cabelos. Dona Ivone me contou que você trabalha aqui. Espero que não se importe. Eu disse que você sempre perguntava por profissionais da saúde, interveio Dona Ivone com um sorriso sapeca. E aqui está a nossa melhor enfermeira e confeiteira. Valentina ficou vermelha, mas não conseguiu deixar de sorrir. Como está? E como descobriu que eu trabalho aqui? Bem,
respondeu Bernardo, apoiando-se no balcão. E sobre como descobri? Digamos que fiz algumas perguntas discretas para o motorista do ônibus. Seu Ademir é bem informado sobre a vida dos passageiros regulares. O senhor foi investigar, brincou Valentina, se sentindo mais relaxada. Culpado, admitiu ele, rindo. Como está a Beatriz? A febre não voltou? Não. Ela está ótima. Aliás, não larga o lenço que o senhor deu. Dorme com ele toda noite. Que bom, disse Bernardo, parecendo genuinamente feliz. Pode ficar com ele. Tenho certeza de que minha avó ficaria contente sabendo que está aquecendo uma criança. Dona Ivone, que havia observado toda a conversa com interesse crescente, se aproximou. Bernardo, você vai querer o de sempre? Café com chimir e pão colonial? Perfeito, Dona Ivone. E pode ser que a Valentina me sirva? Gostaria de conversar um pouco com ela, se não for incômodo. Claro, disse a alemã, praticamente empurrando Valentina em direção a uma das mesas do canto. Vocês ficam à vontade, eu cuido do balcão. Valentina serviu o café e se sentou timidamente à frente de Bernardo. A mesa de madeira maciça tinha toalha xadrez vermelha e branca, e pela janela dava para ver o movimento da rua. Então, começou ele mexendo o açúcar no café. Trabalha aqui há muito tempo? 6 meses, respondeu ela. É um trabalho extra. Faço doces artesanais nos fins de semana. Ajuda com as despesas. E gosta de confeitaria? Adoro, disse Valentina, os olhos brilhando. Aprendi com minha mãe quando era criança. Ela dizia que cozinhar com amor era a melhor medicina do mundo. Sua mãe era sábia, comentou Bernardo. E na enfermagem? Como começou? Valentina mexeu na xícara, pensativa. Sempre quis ajudar as pessoas. Quando terminei o ensino médio em Santa Maria, consegui uma bolsa para fazer o curso técnico aqui em Porto Alegre. Foi difícil sair de casa, deixar tudo para trás. Mas valeu a pena? Sim, respondeu ela com convicção. Mesmo com todas as dificuldades, eu amo o que faço. Ver uma pessoa se recuperar, poder ajudar nas horas mais difíceis, não tem preço. Bernardo a observava com admiração. E como é viver na capital sendo do interior? Complicado, admitiu Valentina. Santa Maria é pequena, todo mundo se conhece. Aqui às vezes me sinto perdida na multidão. Mas também tem suas vantagens. Mais oportunidades, anonimato quando você precisa. Entendo perfeitamente, disse Bernardo. Eu também me divido entre 2 mundos. A estância em Alegrete e os negócios aqui na capital. Como é ter uma estância? Perguntou Valentina, curiosa. É trabalho pesado, mas gratificante, explicou ele, os olhos ganhando um brilho especial. Minha família cria gado há 4 gerações. Mas eu estou tentando modernizar, implementar práticas sustentáveis, cuidar melhor da terra. Que tipo de práticas? Rotação de pastagens, preservação de nascentes, energia solar, manejo consciente dos animais, listou Bernardo. Tem gente na família que acha que sou muito ecológico, mas acredito que é o futuro do agronegócio. Valentina sorriu. Minha mãe sempre dizia que quem cuida da terra, a terra cuida de volta. Sua mãe realmente era sábia, repetiu ele. E você? Tem planos para o futuro além da enfermagem? Sonho em ter minha própria confeitaria um dia, confessou Valentina. Nada muito grande, só um lugarzinho aconchegante onde as pessoas possam vir tomar café e comer doces caseiros. Mas por enquanto é só sonho mesmo. Por que só sonho? Ela deu uma risada meio amarga. Dinheiro, principalmente. E coragem. É assustador pensar em largar um emprego seguro para apostar numa ideia. Entendo, disse Bernardo. Também passei por isso quando decidi implementar mudanças na estância. Meu pai achava que eu ia quebrar tudo. E como foi? Difícil no começo. Tive que provar que as inovações funcionavam. Mas hoje nossa produção é maior e mais sustentável do que antes. Eles foram interrompidos quando Dona Ivone se aproximou com uma bandeja. Trouxe umas cucas quentinhas que a Valentina fez hoje de manhã. Bernardo, você precisa provar. Ele pegou um pedaço e provou, fechando os olhos para saborear. Meu Deus, está sensacional! Que recheio é esse?
Doce de bergamota com canela, respondeu Valentina, corada com o elogio. Receita da minha mãe, mas dei uma incrementada. Está perfeito, disse Bernardo sinceramente. Sério, você tem um talento incrível. Obrigada, murmurou ela, olhando para as mãos. Valentina, posso te perguntar uma coisa pessoal? Disse Bernardo depois de alguns minutos em silêncio. Ela assentiu, um pouco apreensiva. Como é criar a Beatriz sozinha? Deve ser muito difícil. O rosto de Valentina se fechou ligeiramente. É complicado, mas a gente se vira. Ela é uma criança forte, adaptou-se bem. E o pai dela? Valentina demorou para responder, mexendo nervosamente na aliança simples que usava no dedo. Não quis assumir a responsabilidade. Quando descobriu que eu estava grávida, disse que era muito jovem, que tinha outros planos. Sinto muito, disse Bernardo com sinceridade. Não sinta, respondeu ela, erguendo o queixo. Foi melhor assim. Descobri do que sou capaz quando tenho que ser forte por alguém que amo. E sua família? Seus pais apoiaram? Minha mãe apoiou, disse Valentina, a voz ficando mais suave. Meu pai, ele não concordou muito com a situação. Achava que eu devia ter me casado, mesmo sabendo que seria um desastre. Famílias tradicionais às vezes são assim mesmo, comentou Bernardo. Na minha também tem essas pressões. Minha avó vivia perguntando quando eu ia assentar e dar bisnetos para ela. E por que não assentou? Perguntou Valentina, curiosa. Bernardo riu. Nunca encontrei a pessoa certa. Ou melhor, nunca encontrei alguém que entendesse meu mundo. As mulheres da capital acham a vida na estância muito simples, e as do interior às vezes não entendem meus projetos de modernização. Deve ser difícil viver entre dois mundos, observou Valentina. É, concordou ele. Mas ultimamente tenho pensado que talvez o importante não seja encontrar alguém que entenda meu mundo, mas alguém com quem eu queira compartilhar qualquer mundo. Eles se olharam em silêncio por um momento, e Valentina sentiu algo se mexer no peito. Uma sensação que não experimentava há muito tempo. Valentina, disse Bernardo finalmente, gostaria de encontrar você de novo. Fora daqui, quero dizer. Talvez pudéssemos levar a Beatriz para passear no Parque da Redenção no domingo? O coração dela disparou. Eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque eu não quero que a Bia se acostume com pessoas que podem sair da nossa vida, disse ela honestamente. Ela já passou por isso antes. Bernardo se inclinou para a frente, o olhar sério. Valentina, eu não sou o tipo de pessoa que some. Quando eu me interesso por alguém, é para valer. Mas nós mal nos conhecemos, então vamos nos conhecer melhor, disse ele simplesmente. Sem pressão, sem expectativas. Só 3 pessoas passando uma tarde agradável juntas. Valentina olhou pela janela, vendo as pessoas caminhando apressadas pela rua. Parte dela queria dizer sim, mas a parte que havia aprendido a se proteger gritava que era perigoso. Posso pensar? Perguntou ela. Claro, respondeu Bernardo sorrindo. Vou estar aqui na quarta-feira de manhã de novo. Se quiser, me dá a resposta então. Ele terminou o café, deixou o dinheiro na mesa e se levantou. Obrigado pela companhia, Valentina, e pelos doces maravilhosos. Obrigada por tudo, disse ela, também se levantando. Bernardo hesitou por um momento, então se inclinou e beijou suavemente a bochecha dela. Até quarta. Depois que ele saiu, Valentina ficou parada onde estava, a mão tocando o local onde ele havia beijado. Dona Ivone apareceu ao seu lado com um sorriso satisfeito. Esse é um bom homem, Valentina, disse a alemã. Família respeitada, trabalhador, e é óbvio que gosta de você. Dona Ivone, eu não sei, começou Valentina. Ache, menina, às vezes a gente precisa dar uma chance para a felicidade, disse a senhora, ajeitando o avental. Sua mãe não gostaria de te ver sempre sozinha. Naquela noite, enquanto dava banho em Beatriz, Valentina contou sobre o encontro. A menina escutou com atenção, brincando com os bonecos na banheira. Mãe, disse Beatriz finalmente,
O tio Bernardo é o moço bonzinho do ônibus? É, meu amor. Ele vai vir brincar com a gente? Valentina suspirou. Talvez, Bia. Talvez. Mais tarde, depois que Beatriz adormeceu, Valentina ficou na janela da sala olhando as luzes da cidade. O lenço gaúcho estava dobrado no sofá e ela o pegou sentindo a textura macia da lã. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar como seria ter alguém para dividir os momentos difíceis e alegres. Alguém que olhasse para Beatriz com carinho, que entendesse suas responsabilidades como mãe. Mas será que estava pronta para correr esse risco novamente? Na quarta-feira, Valentina chegou ao café colonial da Dona Ivone com o coração disparado. Havia passado 3 noites pensando na proposta de Bernardo, oscilando entre a vontade de aceitar e o medo de se decepcionar novamente. Beatriz havia perguntado 2 vezes se o tio bonzinho viria visitá-las, o que só aumentava a pressão da decisão. Bom dia, meu anjo, cumprimentou Dona Ivone quando ela entrou pela porta dos fundos. Dormiu bem? Está com cara de quem passou a noite pensando. Bom dia, Dona Ivone, respondeu Valentina, tentando soar casual enquanto organizava os doces na vitrine. Dormi sim. Ache mentirosa, disse a alemã com um sorriso conhecedor. Aposto que não conseguiu parar de pensar no Bernardo. Antes que Valentina pudesse responder, o sino da porta tocou e seu coração saltou. Mas era apenas seu Aloísio, que acenou alegremente. Bom dia, gurias! Como estão nesta manhã fria? Bem, seu Aloísio, respondeu Valentina servindo o café dele. E o senhor? Ah, tchê, não posso reclamar. Mas essa semana teve uns problemas com uns animais doentes lá na propriedade. Sorte que o Bernardo Mascarenhas estava por perto ontem. Valentina ergueu a cabeça interessada. O Bernardo? Sim, aquele rapaz da estância de Alegrete. Entende muito de veterinária, o guri. Ajudou a identificar uma infecção nas vacas que eu nem tinha notado, explicou seu Aloísio. Gente boa, família tradicional. Dizem que ele está revolucionando a criação de gado por lá com essas técnicas modernas. É mesmo? Murmurou Valentina, fingindo desinteresse. E solteiro ainda, coitado. Acrescentou o produtor com um piscar de olhos. Dona Ivone sempre diz que ele precisa de uma mulher boa para compartilhar a vida. Aloísio, repreendeu Dona Ivone, mas estava sorrindo. Não seja fofoqueiro. Era quase 10 horas quando Bernardo apareceu. Valentina o viu através da janela antes mesmo dele entrar, caminhando pela calçada com passos decididos. Vestia jeans escuro, camisa xadrez vermelha e a mesma jaqueta de couro. Carregava uma sacola que parecia pesada. Bom dia, disse ele ao entrar, dirigindo um sorriso caloroso para Valentina. Como estão? Bem, respondeu ela sentindo o rosto esquentar. E o senhor? Melhor agora, disse ele, aproximando-se do balcão. Trouxe uma coisa para vocês. Ele ergueu a sacola e Valentina pode ver que estava cheia de bergamotas grandes e douradas, além de potes de geleia e chimier caseiro. Da estância, explicou Bernardo. As bergamotas são da nossa horta e o chimier é feito pela dona Clotilde, que cuida da casa há 20 anos. Pensei que você poderia usar nas receitas. Mas eu não posso aceitar, começou Valentina. Claro que pode, interrompeu Dona Ivone, pegando uma bergamota para examinar. Acho que maravilha. Olha o tamanho desta fruta. É troca justa, disse Bernardo. Seus doces são melhores que qualquer coisa que provei na capital. Valentina olhou para ele, tocada pela gentileza. Obrigada, é muito gentil da sua parte. Então, disse ele, apoiando-se no balcão, pensou na minha proposta? Ela respirou fundo. Pensei. E eu gostaria de aceitar, mas com uma condição. Qual? Se a Bia não se sentir à vontade, ou se algo der errado, eu preciso ter liberdade para ir embora. Sem drama, sem insistência. Aceito completamente, disse Bernardo sem hesitar. A segurança e o bem-estar de vocês duas vêm em primeiro lugar. Dona Ivone bateu palmas, radiante. Que bom! Vocês vão se divertir muito. Domingo, então?
perguntou Bernardo. Posso buscar vocês de manhã? Prefiro encontrar no parque, disse Valentina. Perto do playground, umas 10 horas? Perfeito. O resto da manhã passou rapidamente, com Bernardo permanecendo no café até quase meio-dia, conversando com outros clientes e ajudando Valentina com as bandejas mais pesadas. Ela notou como ele era respeitado pelos outros homens. Seu Aloísio e outros produtores vinham cumprimentá-lo, pedindo conselhos sobre criação e agricultura. No domingo, Valentina acordou cedo, mais nervosa do que gostaria de admitir. Escolheu um vestido florido simples, mas bonito, e calçou sapatos baixos confortáveis. Para Beatriz, selecionou uma roupa quentinha. O frio de julho ainda era intenso. Mãe, vamos ver o tio Bernardo? Perguntou Beatriz enquanto tomava café da manhã. Vamos, meu amor. Vamos passear no parque. Posso levar o lenço dele? Claro, Bia. Leva sim. Chegaram ao Parque da Redenção pouco antes das 10. O local estava movimentado, apesar do frio. Famílias com crianças, casais caminhando, grupos fazendo exercícios. Valentina procurou Bernardo com os olhos e o encontrou perto do playground, conversando com um senhor idoso que vendia pipoca. Quando ele as viu, seu rosto se iluminou. Vinha em direção a elas com passos largos, um sorriso genuíno no rosto. Oi, princesa, cumprimentou Beatriz, agachando-se na altura dela. Como você está? Bem, respondeu a menina, tímida, mas sorridente. Trouxe meu lenço. Que bom. Está bem quentinha, então, disse Bernardo. Depois se ergueu para cumprimentar Valentina. Oi, você está linda. Obrigada, murmurou ela corada. Desculpa o atraso. Imagina, chegaram no horário certinho. Eles caminharam pelo parque, Beatriz correndo à frente para ver os patos no lago. Bernardo mantinha uma distância respeitosa de Valentina, mas estava claramente atento a cada movimento da criança. Cuidado para não cair na água, Bia, gritou Valentina quando a menina se inclinou demais sobre a mureta. Deixa que eu fico de olho nela, disse Bernardo, aproximando-se da criança. Oi, Bia, quer ver uma coisa legal? Ele tirou do bolso um pequeno saco de milho. Para alimentar os patos, mas tem que jogar devagar, senão eles ficam nervosos. Beatriz ficou encantada, jogando os grãos na água e rindo quando os patos se aproximavam. Bernardo se ajoelhou ao lado dela, ensinando como fazer para atrair os animais sem assustá-los. Ele tem jeito com crianças, observou uma senhora que passava com o neto. Tem mesmo, concordou Valentina, observando a cena com ternura. Depois do lago, foram para o playground. Beatriz correu para o escorregador e Bernardo a seguiu, sempre atento para que ela não se machucasse. Valentina se sentou num banco próximo, observando como ele interagia naturalmente com a filha. Mãe, olha! Gritou Beatriz do alto do escorregador. O tio Bernardo vai me pegar. Cuidado, Bia, respondeu Valentina, mas estava sorrindo. Eles brincaram por mais de 1 hora. Bernardo empurrou Beatriz no balanço, ajudou-a a subir na gangorra e até entrou na casinha de bonecas quando ela pediu. Valentina não conseguia lembrar da última vez que havia visto a filha tão animada com a presença de um adulto. Que tal irmos tomar alguma coisa quente? Sugeriu Bernardo quando Beatriz começou a ficar cansada. Conheço uma padaria aqui perto que faz chocolate quente incrível. Posso tomar chocolate quente, mãe? Perguntou Beatriz com os olhos brilhando. Pode, meu amor. A padaria era aconchegante, com mesas de madeira e o cheiro de pão fresco no ar. Sentaram-se numa mesa do canto, Beatriz entre os 2 adultos. E aí, Bia? Disse Bernardo enquanto esperavam o pedido. O que você mais gosta de fazer? Brincar de boneca e ajudar a mãe a fazer doces, respondeu a menina. E desenhar também. Desenhar? Que legal. Desenha o quê? Casas, flores, bichinhos, listou Beatriz. Queria desenhar cavalos, mas não sei como. Eu posso te ensinar, ofereceu Bernardo. Na estância tem muitos cavalos. Sei desenhar eles de memória. Os olhos de Beatriz se arregalaram. De verdade. De verdade. E se vocês quiserem, um dia podem ir conhecer a estância.
Tem cavalinhos pequenos, perfeitos para crianças. Valentina sentiu o peito apertar. Beatriz estava se animando demais, criando expectativas que talvez não se concretizassem. Bernardo, disse ela cuidadosamente, não precisa prometer coisas assim. Não é promessa vazia, respondeu ele, olhando diretamente nos olhos dela. É um convite sincero, claro, só se vocês quiserem. O chocolate quente chegou, salvando Valentina de ter que responder imediatamente. Beatriz bebeu o seu com gosto, fazendo o bigodinho de espuma que a fez rir. Tio Bernardo, disse ela de repente, você gosta da minha mãe? Valentina quase engasgou com o café. Bia, é uma pergunta justa, disse Bernardo sorrindo. Sim, Bia, eu gosto muito da sua mãe. Ela é uma pessoa especial. Ela é a melhor mãe do mundo, declarou Beatriz com convicção. E faz os doces mais gostosos. Concordo plenamente, disse Bernardo, piscando para Valentina. Quando saíram da padaria, o sol havia aparecido entre as nuvens, amenizando um pouco o frio. Caminharam de volta pelo parque, Beatriz correndo à frente novamente. Obrigada, disse Valentina baixinho para Bernardo. Ela está adorando. Eu também estou, respondeu ele. Beatriz é uma criança incrível. Inteligente, carinhosa. É óbvio que é bem criada. Às vezes me sinto insegura, admitiu Valentina. Se estou fazendo tudo certo, se ela não está sentindo falta de uma figura paterna... Valentina, disse Bernardo, parando de caminhar e se virando para olhá-la. Você está fazendo um trabalho maravilhoso. Qualquer um pode ver que Beatriz é feliz e segura. Isso é o que importa. Eles se olharam em silêncio por um momento, e Valentina sentiu algo se mexer no peito novamente, aquela sensação perigosa de estar se permitindo sonhar. Mãe, tio Bernardo! Gritou Beatriz de longe. Vem ver! Ela havia encontrado um gatinho perdido perto de uma árvore. O animal estava claramente assustado e magro. Pobrezinho, disse Beatriz, agachando-se a uma distância segura. Ele tá com fome. Bernardo se aproximou devagar do gato, falando baixinho. Para surpresa de Valentina, o animal não fugiu quando ele estendeu a mão. É filhote ainda, observou ele, examinando o gatinho com cuidado. Deve ter se perdido da mãe há pouco tempo. Podemos ajudar ele? Perguntou Beatriz preocupada. Bernardo olhou para Valentina, que suspirou. Bia, nós não podemos ter animais no apartamento. Eu conheço um veterinário aqui perto, disse Bernardo. Podemos levar para ele examinar, dar uma ração, ver se alguém está procurando. Por favor, mãe, implorou Beatriz. Meia hora depois, estavam na clínica veterinária, assistindo enquanto o doutor examinava o gatinho. Beatriz segurava firme na mão de Valentina, ansiosa. Está saudável, só desnutrido, informou o veterinário. Com uns dias de boa alimentação fica novo. E agora? Perguntou Valentina. Vou deixar aqui na clínica, decidiu Bernardo. Eles vão cuidar bem dele até encontrarmos um lar. Quando saíram da clínica, Beatriz estava mais tranquila, sabendo que o gatinho estaria seguro. Caminharam em direção ao ponto de ônibus, o dia chegando ao fim. Obrigada por hoje, disse Valentina quando chegaram ao ponto. Beatriz adorou. Eu também adorei, respondeu Bernardo. Posso ver vocês de novo? Antes que Valentina pudesse responder, Beatriz se adiantou. Sim, quero desenhar cavalos com você. Valentina riu apesar da apreensão. Parece que você tem uma fã. E eu tenho duas, disse Bernardo baixinho, olhando diretamente para ela. O ônibus chegou, e elas subiram. Através da janela, Valentina acenou para Bernardo, que ficou parado no ponto até o ônibus sumir de vista. Mãe, disse Beatriz durante o trajeto, aconchegada no lenço gaúcho, eu gosto do tio Bernardo. Ele é gentil igual você. Eu sei, meu amor, murmurou Valentina, acariciando os cabelos da filha. Naquela noite, depois que Beatriz adormeceu, Valentina ficou na janela olhando as luzes da cidade. O dia havia sido perfeito, talvez perfeito demais.
Bernardo havia sido atencioso sem ser invasivo, carinhoso com Beatriz, sem tentar assumir um papel que não era dele, interessado sem ser possessivo. Mas era exatamente essa perfeição que a assustava. Pessoas boas demais para ser verdade geralmente eram boas demais para durar. Seu telefone tocou, uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Valentina, é o Bernardo. Dona Ivone me passou seu número, espero que não se importe. Só queria agradecer pelo dia maravilhoso. Obrigado por me deixar fazer parte dele. Boa noite para vocês duas. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Obrigada por tudo hoje. Beatriz não parava de falar sobre os cavalos. Boa noite. Quase imediatamente chegou outra mensagem. Que tal tornar os cavalos realidade? Gostaria de levar vocês para conhecer a estância no próximo fim de semana? Valentina sentiu o coração disparar. Uma viagem para a estância significava conhecer o mundo dele, ver onde ele vivia, talvez conhecer sua família. Era um passo grande, talvez grande demais. Mas enquanto olhava para o quarto onde Beatriz dormia tranquila, embrulhada no lenço gaúcho, pensou em como a filha havia sorrido o dia inteiro. Quando foi a última vez que ela própria havia sorrido tanto? Digitou a resposta antes que perdesse a coragem. Sim, Beatriz vai adorar conhecer os cavalos. A resposta veio rapidamente. Perfeito! Posso buscar vocês sábado de manhã? Voltamos domingo à tarde. Combinado. Durma bem, Valentina. Até sábado. Ela guardou o telefone e voltou para a janela. Lá fora, o vento minuano soprava entre os prédios, mas dentro do apartamento, pela primeira vez em muito tempo, Valentina sentia um calor diferente espalhando-se pelo peito. Talvez fosse hora de apostar na felicidade mais uma vez. O sábado amanheceu com um céu azul cristalino, típico do inverno gaúcho. Valentina acordou às 5 da manhã, nervosa demais para continuar dormindo. Ia conhecer a estância de Bernardo, seu mundo, sua família, sua vida real. E mais assustador ainda, Beatriz estava radiante de expectativa desde que soubera da viagem. Mãe, já posso me arrumar? Perguntou Beatriz pulando na cama às 6 horas. Calma, Bia. Ele só vem nos buscar às 8, disse Valentina. Mas já estava levantando também. Organizou uma mochila com roupas para ela e Beatriz, sem saber bem o que esperar. Bernardo havia dito que ficariam numa pousada na cidade de Alegrete, mas visitariam a estância durante o dia. Às 8 em ponto, o interfone tocou. Valentina olhou pela janela e viu uma caminhonete Toyota prata estacionada na rua. Bernardo acenou de dentro do veículo, vestindo camisa xadrez e chapéu de abas largas. Bom dia, gurias, cumprimentou ele quando elas desceram. Prontas para conhecer a campanha? Sim, exclamou Beatriz, animada com a caminhonete. É sua mesmo? É sim, princesa. Quer sentar na frente e ver como é dirigir? Durante a viagem de 3 horas até Alegrete, Bernardo foi contando sobre a região, mostrando as paisagens que mudavam gradualmente da zona metropolitana para a campanha aberta. Beatriz ficava colada na janela, apontando para os animais que via no caminho. Olha, mãe, vacas! Gritava ela a cada rebanho. E ali são ovelhas, apontou Bernardo. Na nossa estância, temos as duas coisas. E cavalos também? Perguntou Beatriz. Muitos cavalos. Inclusive um bem mansinho que pode ser seu amigo. Valentina observava a paisagem vasta do Pampa, sentindo-se pequena diante da imensidão. Era completamente diferente de Santa Maria. Aqui não havia morros, apenas campos ondulados que se estendiam até o horizonte. É impressionante, comentou ela. Nunca tinha visto tanta terra assim. É o que mais amo aqui, disse Bernardo. A sensação de liberdade, de espaço para respirar. Chegaram à estância no meio da manhã. O portão de ferro forjado tinha o nome Estância São Bernardo, escrito em letras elaboradas. A entrada era ladeada por eucaliptos altos que formavam uma alameda natural. A casa principal era uma construção tradicional gaúcha, com varandas amplas e paredes de pedra. Ao redor, havia várias outras construções menores,
Galpões, estábulos, a casa dos peões, silos. Que lugar lindo! Exclamou Valentina quando desceram da caminhonete. Obrigado, disse Bernardo, claramente orgulhoso. Está na família há 4 gerações. Uma senhora robusta, de cabelos grisalhos presos em coque, saiu da casa principal limpando as mãos no avental. Bernardo, que bom que chegaram, disse ela, abraçando-o. E estas devem ser a Valentina e a Beatriz. Dona Clotilde, apresentou Bernardo. Estas são as gurias especiais que eu falei. Oi, tia, disse Beatriz timidamente, se escondendo atrás de Valentina. Oi, meu anjo, respondeu Dona Clotilde, agachando-se. Que menina mais linda! Quer ver onde ficam os cavalinhos? Os olhos de Beatriz brilharam e ela acenou animada. Primeiro vamos tomar um café, decidiu Bernardo. Vocês devem estar cansadas da viagem. Sentaram-se na varanda da casa com vista para os campos onde pastavam centenas de cabeças de gado. Dona Clotilde trouxe café, leite quente, pão caseiro e geleia de bergamota. Então você é enfermeira, disse ela para Valentina. Que profissão bonita! Cuidar das pessoas é dom de Deus. Obrigada, respondeu Valentina, se sentindo acolhida pela simplicidade da senhora. E esta pequena é esperta que nem a mãe, pelo que o Bernardo conta, acrescentou Dona Clotilde, oferecendo um biscoito para Beatriz. Depois do café, Bernardo as levou para conhecer a propriedade. Primeiro visitaram os estábulos, onde Beatriz ficou encantada com os cavalos. Havia desde animais imponentes de montaria até pôneis pequenos e dóceis. Este aqui é o Trovão, apresentou Bernardo, mostrando um pônei marrom com manchas brancas. É o mais manso de todos. Quer fazer carinho nele? Beatriz estendeu a mão timidamente, e o animal baixou a cabeça, permitindo que ela o acariciasse. A menina riu, deliciada. Ele gosta de mim, exclamou. Claro que gosta, disse Bernardo. Animais sentem quando a pessoa é boa. Passaram a manhã inteira conhecendo a estância. Bernardo mostrou os sistemas de energia solar que havia instalado, os tanques de resfriamento de leite, o programa de rotação de pastagens. Valentina ficou impressionada com a modernidade escondida por trás da aparência tradicional. É impressionante como você modernizou tudo mantendo a essência, comentou ela. Foi um trabalho de anos, admitiu Bernardo. E muita resistência da família no começo. Resistência? Meu pai achava que eu estava complicando demais as coisas. Para que energia solar se sempre funcionou sem isso? Ele dizia. Mas aos poucos foi vendo os resultados. No almoço se juntaram a eles alguns peões da estância. Dona Clotilde havia preparado um churrasco no pátio, com costela no fogo de chão e acompanhamentos caseiros. Os homens, de idades variadas, tratavam Bernardo com respeito, mas também com familiaridade de quem trabalha junto há anos. E esta é a guria que conquistou o patrão, brincou seu Osvaldo, um peão mais velho. Bem-vindas, gurias. Valentina corou, mas se sentiu acolhida pelo grupo. Beatriz estava no paraíso, correndo pelo pátio com os filhos de alguns peões que haviam aparecido para o almoço. Tio Bernardo, chamou ela durante a refeição. Posso montar no Trovão? Pode sim, mas só com a sela especial e comigo segurando, respondeu ele. Depois do almoço a gente faz isso. O resto da tarde passou como um sonho. Beatriz montou no pônei, sempre acompanhada por Bernardo, e depois eles caminharam pelos campos, observando o gado e aprendendo sobre o manejo dos animais. Como você aprendeu tudo isso? Perguntou Valentina, enquanto observavam um rebanho no pasto. Cresci aqui, explicou Bernardo. Meu pai sempre disse que para mandar na terra, primeiro tem que entender dela. Mas também estudei. Fiz faculdade de veterinária em Santa Maria, depois uns cursos de agronegócio sustentável. Santa Maria? Exclamou Valentina. Eu sou de lá. Eu sei, disse ele sorrindo. Uma das coisas que me chamou a atenção em você. Conheço bem a cidade. Quando voltaram para a casa, já estava anoitecendo. Dona Clotilde havia preparado um lanche com cucas e chimia caseira. Sentaram-se novamente na varanda, agora com mantas para se aquecer. Valentina, disse Bernardo de repente, posso te mostrar uma coisa?
Ele a levou até um escritório na casa, deixando Beatriz brincando com Dona Clotilde. As paredes eram cobertas de mapas, gráficos e fotos da estância ao longo dos anos. Este é meu projeto, disse ele apontando para uma pasta sobre a mesa. Tenho pensado em expandir o conceito de sustentabilidade para além da estância. Valentina se aproximou curiosa. A pasta continha plantas, orçamentos e descrições detalhadas de um projeto chamado Raízes Fortes, Cooperativa de Desenvolvimento Rural. É um programa para capacitar famílias rurais, especialmente mulheres, em técnicas de agricultura familiar e cooperativismo, explicou Bernardo. A ideia é criar uma rede de pequenos produtores que trabalhem de forma sustentável e tenham apoio para comercializar seus produtos. Que interessante, disse Valentina, folheando os documentos. E como funcionaria? Ofereceria cursos técnicos, microcrédito, assistência veterinária e agronômica, e uma central de comercialização. O foco seria empoderar as mulheres rurais, que geralmente ficam em segundo plano nas decisões. Valentina parou numa página que mostrava fotos de mulheres trabalhando em hortas e oficinas. E por que mulheres especificamente? Porque elas geralmente são mais cuidadosas com a terra, mais organizadas, e quando prosperam, investem na educação dos filhos, explicou Bernardo. Além disso, muitas vezes têm ideias inovadoras, mas não têm oportunidade ou apoio para implementá-las. É um projeto lindo, disse Valentina sinceramente, mas deve ser complexo de implementar. E é aí que eu preciso de ajuda, disse Bernardo, virando-se para olhá-la. Preciso de alguém que entenda de gente, que saiba como se comunicar com as famílias, que tenha experiência em cuidar das pessoas. Valentina sentiu o coração acelerar. O que você está sugerindo? Que você seja minha sócia no projeto, disse ele diretamente. Sei que você tem experiência em enfermagem, conhece as dificuldades das mulheres trabalhadoras. Poderia coordenar a parte social do programa enquanto eu cuido da parte técnica. Bernardo, eu não entendo nada de agricultura, mas entende de gente, insistiu ele. E isso é o mais importante. O resto se aprende. Valentina olhou novamente para os documentos, sentindo uma mistura de empolgação e terror. Isso significaria deixar meu emprego no hospital? Não necessariamente no começo. Poderíamos começar como projeto piloto nos fins de semana. Mas sim, eventualmente seria dedicação integral. E eu moraria onde? Aqui na região. Tem uma casa na propriedade que está vazia. Ou poderíamos alugar algo na cidade de Alegrete. Valentina se afastou da mesa, sentindo-se sobrecarregada. É muita coisa, Bernardo. Mudar de vida completamente, sair da capital, deixar Beatriz longe de tudo que ela conhece. Entendo perfeitamente, disse ele, aproximando-se, mas respeitando seu espaço. Não precisa decidir agora. Só queria que você soubesse que existe essa possibilidade. Por que eu? Perguntou ela. Você mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Bernardo. Vi como você cuida da Beatriz, como trabalha duro, como trata as pessoas com carinho. Vi sua força e sua gentileza. É exatamente o tipo de pessoa que esse projeto precisa. Eles voltaram para a varanda em silêncio. Beatriz havia adormecido no colo de Dona Clotilde, exausta de tanto correr e brincar. Acho melhor irmos para a pousada, disse Bernardo baixinho. Amanhã posso mostrar mais coisas para vocês se quiserem. Durante o trajeto até Alegrete, Beatriz dormiu no banco de trás. Valentina ficou quieta, processando tudo o que havia visto e ouvido. Você está bem? Perguntou Bernardo. Estou pensando, respondeu ela. É muita informação para processar. Desculpa se fui muito direto. Às vezes me empolgo com os projetos. Não foi isso, disse Valentina. É só que... Minha vida sempre foi sobre sobreviver, sabe? Trabalhar, pagar contas, cuidar da Bia. Nunca pensei em ter sonhos maiores. E agora? Agora não sei se tenho coragem de sonhar, admitiu ela. Na pousada, Bernardo as acompanhou até o quarto e se despediu na porta. Boa noite, Valentina, disse ele. Obrigado por me darem a chance de mostrar meu mundo para vocês.
Obrigada por nos receber tão bem, respondeu ela. Beatriz vai lembrar deste dia para sempre. E você? Ela o olhou nos olhos. Eu também. Ele se inclinou e beijou suavemente sua testa. Durma bem. Depois que ele saiu, Valentina deitou Beatriz na cama e ficou na janela do quarto, olhando as luzes esparsas da cidade pequena. Era um mundo completamente diferente de Porto Alegre, mais silencioso, mais íntimo, mais conectado com a terra. Pegou o telefone e, por impulso, ligou para a dona Ivone. Alô, Valentina, como está a visita à estância? Confusa, respondeu ela honestamente. Dona Ivone, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu anjo. Como a senhora soube que o Sr. Schneider era o homem certo, quando decidiu se casar e vir para o Brasil? Dona Ivone ficou silenciosa por um momento. Que pergunta interessante. Sabe, eu tinha muito medo. Deixar minha família na Alemanha, vir para um país que eu nem conhecia direito. Mas uma coisa me tranquilizou. O quê? Eu via como ele tratava as pessoas, o jardineiro, a empregada, até os animais. Um homem que é gentil com quem não pode lhe dar nada em troca é um homem bom. E nunca se arrependeu? Nunca, meu anjo. Tivemos uma vida linda juntos. Claro que houve dificuldades, mas quando você tem um companheiro de verdade, tudo fica mais fácil. Depois da ligação, Valentina ficou acordada até tarde, olhando Beatriz dormir tranquila ao seu lado. A menina havia passado o dia mais feliz da vida, brincando com animais, correndo livre pelos campos, sendo mimada por Dona Clotilde e os peões. Será que tinha o direito de negar isso à filha? Será que tinha coragem de apostar numa vida nova? Mas, principalmente, será que podia confiar em Bernardo o suficiente para mudar tudo? Adormeceu sem encontrar respostas, mas pela primeira vez em anos, sentindo que o futuro talvez pudesse ser diferente do que sempre imaginara. No dia seguinte, durante o café da manhã na pousada, Beatriz não parava de falar sobre os cavalos e sobre como queria voltar para ver o trovão. Mãe, disse ela de repente, a gente pode morar na estância? Valentina quase engasgou com o café. Por que você quer morar lá, Bia? Porque lá tem espaço para correr, e animais, e a Dona Clotilde faz biscoitos, listou a menina. E o tio Bernardo é bonzinho. Quando Bernardo chegou para buscá-las, Valentina havia tomado uma decisão. Sobre sua proposta, disse ela quando estavam sozinhos por um momento. Eu gostaria de conhecer melhor o projeto. Talvez você possa me mostrar outras cooperativas, explicar como funcionaria na prática. O rosto dele se iluminou. Sério? Sério. Mas devagar, sem pressa. Preciso ter certeza de que é o melhor para a Beatriz. Claro, podemos ir visitando outros lugares. Você pode fazer perguntas, conhecer outras famílias envolvidas. E eu gostaria de fazer um curso sobre cooperativismo antes de tomar qualquer decisão definitiva. Perfeito. Conheço um ótimo curso na Unicinos. Posso te ajudar com os custos. Não, disse Valentina firmemente. Se eu fizer isso, faço com meus próprios recursos. Preciso saber que posso caminhar com minhas próprias pernas. Respeitado, disse Bernardo sorrindo. Uma das coisas que mais admiro em você é sua independência. Durante a viagem de volta para Porto Alegre, Beatriz dormiu no banco de trás, exausta, mas feliz. Valentina observava a paisagem passar, sentindo algo mudando dentro dela. Talvez fosse hora de plantar sementes do futuro, em vez de apenas sobreviver ao presente. O sol de janeiro pintava os campos de dourado quando Valentina estacionou a caminhonete em frente ao galpão que agora abrigava o centro de treinamento do projeto Raízes Fortes. Era difícil acreditar em como sua vida havia mudado desde aquela noite fria de julho no ônibus. Mãe, posso ir ver o trovão depois da reunião? Perguntou Beatriz, descendo do veículo. Agora, com 4 anos, ela havia se adaptado à vida na estância como se tivesse nascido ali. Pode, meu amor, mas só depois que eu terminar de falar com as senhoras, respondeu Valentina, organizando os materiais da apresentação.
Já eram quase 8 meses desde que havia se matriculado no curso de Cooperativismo e Agricultura Familiar na Unicinos. 3 meses desde que havia pedido demissão do hospital e se mudado definitivamente para Alegrete. E hoje seria o dia da primeira formatura oficial do programa Raízes Fortes. Nervosa? Perguntou Bernardo, aparecendo ao lado dela. Um pouco, admitiu ela, ajeitando o blazer azul que havia comprado especialmente para a ocasião. É a primeira turma completa. Quero que dê tudo certo. Vai dar, disse ele, beijando sua testa. Você é incrível no que faz. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma parceria que funcionava perfeitamente. Bernardo cuidava da parte técnica, assistência veterinária, manejo de terras, agricultura, enquanto Valentina coordenava a parte social e educacional. Ela havia descoberto um talento natural para ensinar e motivar que nem sabia que possuía. O galpão estava decorado com faixas e flores do campo. 22 mulheres da região haviam concluído o programa de 6 meses, aprendendo desde técnicas básicas de agricultura orgânica até gestão financeira e cooperativismo. Dona Valentina! Cumprimentou Dona Lourdes, uma das participantes mais entusiasmadas. Que dia especial, né? Muito especial, Dona Lourdes, respondeu Valentina, abraçando a senhora. A senhora está radiante. Ache com razão, disse Dona Ivone, que havia vindo de Porto Alegre especialmente para a cerimônia. Estou tão orgulhosa de você, meu anjo. A alemã havia se tornado uma espécie de madrinha do projeto, ajudando com receitas tradicionais e até investindo uma quantia no programa. Meu marido sempre dizia que investir em gente é o melhor negócio, costumava repetir. Às 9 horas, a cerimônia começou. Valentina subiu no pequeno palco improvisado, olhando para as faces ansiosas das mulheres sentadas nas cadeiras de plástico branco. Maridos, filhos e netos haviam vindo prestigiar o momento. Bom dia a todos, começou ela, a voz firme apesar dos nervos. Há 8 meses, quando começamos este projeto, eu tinha mais dúvidas que certezas. Saí de uma vida segura na capital para apostar numa ideia maluca de mudar o mundo rural uma família de cada vez. Risos baixos ecoaram pelo galpão. Hoje, olhando para vocês, sei que foi a melhor decisão da minha vida, continuou Valentina. Estas 22 mulheres provaram que quando damos oportunidade e conhecimento, não há limite para o que podemos alcançar. Ela chamou cada participante individualmente para receber o certificado. Dona Lourdes havia desenvolvido uma horta orgânica, que agora fornecia verduras para 3 restaurantes de Alegrete. Maria José criara uma cooperativa de conservas caseiras com outras 5 vizinhas. Carla, a mais jovem da turma, havia transformado um terreno abandonado numa pequena granja modelo. E agora, disse Valentina quando todas haviam recebido os certificados, gostaria de anunciar uma novidade. O projeto Raízes Fortes recebeu aprovação e financiamento do governo estadual para expandir para mais 10 municípios da região. O galpão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Bernardo subiu no palco e abraçou Valentina, sussurrando no ouvido dela. Você conseguiu, amor. Amor. Ela ainda se arrepiava quando ele usava essa palavra. Haviam se declarado oficialmente há 3 meses, numa noite estrelada na varanda da estância. Mas a palavra ainda soava nova, preciosa, como algo que ela estava aprendendo a acreditar que merecia. Depois da cerimônia, houve um almoço comunitário no pátio da estância. As famílias trouxeram pratos tradicionais, e o clima era de festa. Beatriz corria entre as mesas com outras crianças completamente à vontade. Valentina, chamou seu Osvaldo, o peão mais antigo da estância. Posso falar contigo um minutinho? Eles se afastaram um pouco do grupo. O homem, normalmente reservado, parecia emocionado. Queria te agradecer, disse ele, tirando o chapéu. Minha filha Carla estava desanimada, achando que não servia para nada depois que o marido foi embora. Hoje ela está aí, radiante, com a granja dela funcionando. Tu devolveu a dignidade para ela. Valentina sentiu os olhos marejarem. Dona Carla que fez todo o trabalho, seu Osvaldo. Eu só mostrei algumas possibilidades. Não, guria. Tu mostrou que ela podia sonhar de novo.
Isso não tem preço. A tarde passou entre conversas, risadas e planos para o futuro. Quando o sol começou a se pôr, as famílias foram indo embora, levando consigo não apenas os certificados, mas uma nova perspectiva de vida. Que dia! Suspirou Valentina, se jogando numa cadeira da varanda ao lado de Bernardo. Beatriz dormia no colo dela, exausta de tanto brincar. Que dia mesmo, concordou ele, puxando-a para mais perto. Estou muito orgulhoso de você. De nós, corrigiu ela. Nada disso seria possível sem você. Somos uma boa equipe, disse Bernardo, beijando o topo da cabeça dela. Dona Clotilde apareceu com uma bandeja de chimarrão e se sentou com eles. Que festa linda hoje, comentou ela. Dona Lourdes estava me contando que a filha dela quer estudar agronomia agora, inspirada no projeto. Que maravilha, disse Valentina. É isso que a gente quer, inspirar a próxima geração. E vocês dois? Perguntou Dona Clotilde com um sorriso maroto. Quando vão oficializar essa união? Tá na cara que se amam. Valentina e Bernardo se entreolharam, corando. Haviam conversado sobre isso algumas vezes, mas sempre de forma vaga, sem pressa. Dona Clotilde, a senhora é muito direta, riu Bernardo. Na minha idade não tem tempo para rodeios, respondeu a senhora. E esta menina aqui precisa de um pai de verdade. Como se tivesse ouvido, Beatriz se mexeu no colo de Valentina e abriu os olhos. Oi, tio Bernardo, murmurou sonolenta. Oi, princesa. Dormiu gostoso? Sonhei que você era meu pai de verdade, disse ela inocentemente, fazendo o coração de Valentina acelerar. Beatriz, começou Valentina, sem saber como reagir. Eu adoraria ser seu pai de verdade, disse Bernardo suavemente, olhando para a menina. Se sua mãe concordar. Beatriz se sentou animada. Sério? Você ia ser meu pai? Se vocês duas quiserem, disse Bernardo, agora olhando diretamente para Valentina. O momento ficou suspenso no ar da varanda. Dona Clotilde disfarçou-se levantando para buscar mais água quente. Valentina sentiu o coração bater tão forte que achou que Bernardo podia ouvi-lo. Mamãe? Perguntou Beatriz. Você quer? Valentina olhou para a filha, depois para Bernardo. Via o amor sincero nos olhos dele, a paciência com que esperava sua resposta, o carinho com que sempre tratara Beatriz. Sim, sussurrou ela. Eu quero. Bernardo sorriu e se inclinou para beijá-la. Um beijo suave e cheio de promessas. Beatriz bateu palmas radiante. Vamos fazer uma festa? Perguntou a menina. Vamos fazer a festa mais linda da região, prometeu Bernardo. 3 meses depois, semana farroupilha. A estância estava transformada para o casamento. Faixas coloridas enfeitavam as árvores, e um altar improvisado havia sido montado no campo, com vista para o pôr do sol do Pampa. Valentina havia insistido numa cerimônia simples, mas Bernardo e Dona Clotilde conspiraram para torná-la inesquecível. Mãe, você está linda! Exclamou Beatriz, rodando o vestido de prenda mirim que Dona Ivone havia mandado fazer especialmente para ela. Valentina se olhou no espelho do quarto. O vestido era simples, mas elegante. Branco com detalhes em renda, feito por uma costureira local. Nos cabelos, uma tiara de flores do campo que as mulheres do projeto haviam preparado. Nervosa? Perguntou Dona Ivone, ajeitando o véu. Não, respondeu Valentina, surpreendendo a si mesma. Pela primeira vez na vida tenho certeza absoluta de uma decisão. A música da gaita começou a tocar no pátio e elas desceram. O altar estava cercado por todas as pessoas que haviam se tornado importantes na nova vida de Valentina. As mulheres do projeto, os peões da estância, vizinhos, amigos de Bernardo. Quando ela apareceu na porta, Bernardo virou-se e sorriu. Vestia um terno escuro com colete e o chapéu gaúcho na cabeça. Estava mais bonito do que ela jamais o vira. Caminharam juntos até o altar. Ela havia decidido que não queria ser entregue por ninguém, mas queria chegar até Bernardo por vontade própria. Beatriz os acompanhava, jogando pétalas de rosas no caminho.
Dearly beloved, começou o pastor, mas foi interrompido. Com licença, disse uma voz conhecida. Valentina se virou e viu uma figura que a fez congelar. Era Diego, o pai biológico de Beatriz, vestido de terno e com flores na mão. Diego, murmurou ela, sentindo o sangue gelar. O que você está fazendo aqui? Vim buscar minha família, disse ele alto para que todos ouvissem. Valentina, sei que cometi erros, mas quero uma segunda chance e quero conhecer minha filha. O silêncio tomou conta da cerimônia. Valentina sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas de raiva. Como ele ousava aparecer justamente naquele momento? Diego, disse ela, a voz firme apesar da turbulência interna. Você teve 5 anos para ser pai. Escolheu não ser. Eu era jovem, Valentina. Não estava preparado. Mas agora... Agora nada, interrompeu ela. Agora eu tenho uma família. Uma família que me escolheu e que eu escolhi. Bernardo deu um passo à frente, colocando-se protetivamente ao lado de Valentina. O senhor não é bem-vindo aqui, disse ele calmamente. Esta é uma propriedade privada e está interrompendo uma cerimônia religiosa. E você é quem? Provocou Diego. O substituto? Ela sempre foi minha. Ela nunca foi sua, cortou Beatriz, saindo de trás de Valentina. Meu pai é o tio Bernardo. Você eu não conheço. As palavras da criança ecoaram pelo pátio. Diego olhou para ela, claramente sem saber como reagir. Beatriz, tentou ele. Não, disse a menina, se escondendo atrás de Bernardo. Você não é meu pai. Meu pai me ensina a andar a cavalo e faz biscoitos comigo. Seu Osvaldo e outros peões se aproximaram discretamente, claramente prontos para intervir se necessário. Diego percebeu que não tinha apoio algum ali. Isso não vai ficar assim, murmurou ele, mas já estava recuando. Vai sim, disse Valentina com firmeza. E se aparecer aqui de novo, ou tentar contato com minha filha sem autorização legal, chamarei a polícia. Agora saia da minha propriedade. Minha propriedade. As palavras saíram naturalmente, e ela percebeu que era exatamente assim que se sentia. Em casa, protegida, no lugar certo. Diego saiu resmungando, escoltado pelos peões até o portão. Quando ele sumiu de vista, o alívio tomou conta do grupo. Onde paramos? Perguntou o pastor com um sorriso. Na parte em que eu me caso com o amor da minha vida, respondeu Valentina, olhando para Bernardo. O resto da cerimônia passou como um sonho dourado. Eles trocaram votos que haviam escrito juntos, prometendo companheirismo, respeito e amor. Quando o pastor os declarou marido e mulher, o beijo foi aplaudido por todos os presentes. Eu amo vocês duas, sussurrou Bernardo, abraçando Valentina e Beatriz ao mesmo tempo. E nós amamos você, respondeu Valentina, sentindo-se completa pela primeira vez na vida. A festa se estendeu pela noite. Houve fandango, churrasco no fogo de chão, e seu Osvaldo tocou gaita até de madrugada. Beatriz dançou com Bernardo até cansar. Depois adormeceu no colo de Dona Clotilde. Que dia! Suspirou Valentina quando finalmente conseguiram um momento sozinhos na varanda. O primeiro dia do resto das nossas vidas, disse Bernardo, puxando-a para perto. Obrigada, disse ela de repente. Por quê? Por me fazer acreditar que eu merecia ser feliz. Por amar a Beatriz como filha. Por me dar uma família de verdade. Obrigado você por me deixar fazer parte da família de vocês, respondeu ele. E por me ensinar que o amor às vezes chega no ônibus noturno, quando a gente menos espera. Eles riram, lembrando daquela noite fria de julho que havia mudado tudo. 6 meses depois, Valentina estava na varanda da casa nova. Eles haviam construído uma residência maior para acomodar a família em crescimento, quando sentiu a primeira contração. Bernardo! Chamou ela. Ele apareceu correndo da estrebaria, ainda com as botas sujas de terra. É hora? Acho que sim, disse ela, respirando fundo. 4 horas depois, no hospital de Alegrete, nascia João Bernardo, Joãozinho para a família. Um bebê saudável e esperto,
que abriu os olhos como se quisesse conhecer o mundo imediatamente. Oi, irmãozinho, disse Beatriz, agora com 5 anos, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Eu vou te ensinar a andar a cavalo quando você crescer. E eu vou ensinar a cuidar da terra, acrescentou Bernardo, os olhos úmidos de emoção. E eu vou ensinar que família é quem escolhemos amar, disse Valentina, olhando para os 3 homens da sua vida. Naquele momento, com o vento suave do pampa entrando pela janela do hospital e sua família reunida ao redor, Valentina entendeu que todas as dificuldades haviam valido a pena. Cada noite fria no ônibus, cada conta apertada, cada momento de solidão havia sido necessário para chegar até ali. O projeto Raízes Fortes agora atendia 15 municípios e havia se tornado referência nacional em desenvolvimento rural sustentável. Beatriz ia começar o ensino fundamental numa escola que valorizava tanto o conhecimento acadêmico quanto a conexão com a terra. Joãozinho cresceria cercado de amor, natureza e propósito. E ela? Ela havia descoberto que era possível plantar sementes de felicidade mesmo quando achamos que o solo está estéril demais. Às vezes só precisamos da pessoa certa para nos ensinar que sempre é tempo de recomeçar. Quando saíram do hospital 3 dias depois, o pôr do sol pintava o céu de rosa e dourado. Na estrada para casa, Beatriz cantarolava uma música gaúcha que aprendera na escola. Joãozinho dormia no colo de Valentina, e Bernardo dirigia com uma das mãos no volante e a outra entrelaçada com a dela. Para onde agora? Perguntou ele brincando. Para casa, respondeu Valentina sorrindo. Nossa casa. E pela primeira vez na vida, quando disse casa, ela realmente sabia o que a palavra significava. Já ouviram uma história que tocou tanto o coração que mudou algo dentro de vocês? Essa foi nossa intenção hoje. Se esta narrativa despertou algo, deixem seu gostei e se inscrevam no canal. Que tenham um dia abençoado. Até a próxima.